Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula da nossa 11ª edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Eu sou a Gabi Dainese, uma das coordenadoras do curso, junto com a professora Eliana Rodrigues, que é a professora da Unifesp, é daí essa parceria. E estou aqui para apresentar mais uma aula, e a aula de hoje é uma das minhas favoritas. A pessoa que vai nos dar esse conteúdo esteve com a gente desde o início, né? Desde a idealização desse curso, nas reuniões que antecederam, então é sempre um prazer tê-lo aqui. Ele já trouxe vários conteúdos, contribuiu em várias edições, desde que o curso era presencial. Então quero dar as boas-vindas ao professor Paulo Moraes. Ele é do Departamento de Psicologia lá na UNIR, na Universidade Federal de Rondônia. É um querido, assim, a gente tem muito carinho, o Padre Ticão tinha muito carinho, e ele também estudou lá na psicobiologia na Unifesp, então ele também faz essa junção de tudo, né? É um prazer tê-lo aqui, e ele traz pra gente hoje um assunto muito importante, acho que principalmente nesse momento de debate político, de PEC 45 e de tantas tentativas de retrocesso, que é o uso da cannabis como redutor de danos para outras drogas. É uma aula muito legal, muito conteúdo, muito denso, então eu peço que vocês prestem bastante atenção nas coisas que ele traz, e a gente se vê na próxima terça-feira com mais uma aula. Lembrando que eu até esqueci de anunciar na terça, mas que hoje, na data de ontem, quarta-feira, tem conteúdo novo lá no Cannabinal, e acho que vai complementar, inclusive, os assuntos aí das últimas aulas, da psicologia, esse assunto da aula de hoje. Então não percam lá o conteúdo e a gente se vê em breve. Ótimo final de semana, né? Twitter. Olá, eu sou o Paulo Moraes, sou professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Rondônia. Faço meu pós-doutorado atualmente no Programa de Orientação e Atendimento ao Dependente, o PROAD, uma unidade de atendimento ambulatorial do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e também sou membro da Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas, a ABRAND. E hoje vou conversar com vocês, mais uma vez, uma alegria estar aqui no curso de Cannabis Medicinal da Unifesp, e vou conversar com vocês a respeito do uso da cannabis, né, ou mais popularmente a maconha, sendo usada como estratégia para redução de danos da dependência química e também do abuso de outras substâncias psicoativas. Nessa conversa, parece meio estranho falar da maconha sendo usada para tratamento de dependência, dada a fama que a maconha ganhou na nossa cultura, na nossa sociedade, ao longo do século XX. A maconha, embora seja uma das substâncias, uma das plantas mais precocemente domesticada pelos seres humanos e usada durante toda a história humana, ao longo do século XX, ela passou a ser demonizada, e entre as famas que ela ganhou, foi a de porta de entrada para drogas mais pesadas. A pessoa começaria a usar maconha e esse uso da maconha levaria ao uso de drogas mais viciantes, de maior, uh, com mais danos fisiológicos, né? Esses exemplos aqui. Bom, vamos falar um pouco hoje a respeito de substâncias, uma definição do que são essas substâncias psicoativas, que são vistas como tóxico, drogas, e algumas delas até usadas como medicamento, como é o caso da cannabis e de alguns derivados delas.
Os modos, vamos falar também de modos de uso dessas substâncias, né, que, embora quando se fala de dependência, né, o uso de drogas parece ser restrito à dependência, mas a gente vai ver que existe um espectro de uso e as pessoas podem fazer o uso de substâncias psicoativas que vai de um uso benéfico, em que ela obtém ganhos a partir desse uso, até um uso danoso. E quando a gente vai para o campo do uso danoso, a gente vai estar falando de uso abusivo e de dependência de substâncias. E vamos falar que é um quadro, são quadros que muitas vezes exigem atenção de cuidados e cuidados em saúde. E vamos fechar falando dos tratamentos disponíveis, entre eles a maconha, né, o uso de maconha e de canabinoides isolados, e também de estratégias de redução de danos e de promoção de saúde. Bom, com relação às substâncias psicoativas, elas são parte da experiência humana no mundo, as sociedades humanas cada uma tem as suas substâncias que valorizam, né, desde períodos pré-históricos, existem registros, resquícios arqueológicos demonstrando a relação das sociedades humanas com substâncias alteradoras de consciência. São substâncias que são valorizadas por essas sociedades, muitas vezes com teor de ganho de divindades, né, ou mesmo questões econômicas, e essas drogas psicoativas, de modo geral, formam questões complexas que são tratadas de forma simplista. Quando se fala de uso de droga sob uma perspectiva religiosa, muitas vezes esse uso de drogas é interpretado simplesmente como um pecado. Sobre uma perspectiva de saúde, uma saúde menos integrativa, a ideia de uso de drogas como doença e, sob a perspectiva da justiça, algumas drogas, o uso é interpretado como um crime. E que a gente observa ao longo, principalmente do século XX, mais marcadamente a segunda metade do século XX, e o desprezo pelo conhecimento científico a respeito da temática, tanto a respeito do uso dos tipos de uso de drogas, quanto dos efeitos que essas substâncias produzem no organismo humano. Bom, falando de droga, quando a gente fala de substâncias psicoativas, um termo bastante utilizado para se referir a essas substâncias é o termo droga, e que, pela definição da Organização Mundial de Saúde, qualquer entidade química ou mistura de entidades que altera uma ou mais funções, ou mais função, um erro aí, função biológica dos organismos vivos. Isso é uma definição da OMS, aqui a gente tem, segundo essa definição, uma molécula que, interagindo com o organismo, vai produzir alterações em suas funções. Uma definição um pouco mais recente, de um farmacologista, Leslie Everson, né, ele define droga como uma substância química tomada de forma deliberada para se obter efeitos desejados. Enquanto a definição da OMS se restringe a o efeito, a entidade química capaz de alterar a função biológica, o Iverson ele continua mantendo a definição de que é uma substância química, uma molécula, só que essa molécula com a qual as pessoas se relacionam. As pessoas tomam essa molécula de forma deliberada, escolhe utilizar ou não usar a molécula e com o objetivo de obter efeitos específicos, tá? Então, as pessoas escolhem usar uma determinada substância porque esperam, com o uso dessa substância, obter algum efeito. Eu tenho uma molécula, essa molécula, quando empacotada pela indústria, ganha um nome comercial, nesse caso aqui, a molécula de clonazepam, comercialmente conhecida como Rivotril, e as pessoas escolhem utilizar o Rivotril com o objetivo de obter algum efeito. No caso do Rivotril, um efeito ansiolítico ou muitas vezes indutor de sono. Bom, as substâncias psicoativas, as drogas, elas não são, não têm todos os mesmos efeitos, né? A gente classifica, agrupa drogas, agrupa substâncias psicoativas com diferentes classificações, mas essa que eu vou apresentar para vocês, uma classificação da década de 70, que
divide as drogas em estimulantes, que são aquelas que, de alguma forma, aumentam a atividade cerebral, aumenta a taxa de comunicação entre os neurônios, funções excitatórias do sistema nervoso, e com isso a gente tem um aumento de expressão comportamental, a pessoa fica mais falastrona, mais agitada, a experiência mental parece, os pensamentos mais acelerados, a quantidade de pensamentos parece também aumentada e a grandiosidade dos pensamentos muitas vezes também se expressa com drogas estimulantes. Drogas depressoras, um outro grupo de drogas, que reduzem a taxa de atividade neuronal, a taxa de atividade do sistema nervoso. Com isso, se lentifica o funcionamento do sistema nervoso e se observa uma redução de comportamento, a pessoa fica mais quieta, menos movimentos e uma lentificação também dos pensamentos. E um terceiro grupo, que são as drogas perturbadoras, e que se uma acelera e a outra lentifica, essas perturbadoras elas não têm exatamente um padrão, porque elas modificam mais do que lentificar ou acelerar os processos mentais, modificam qualitativamente os conteúdos de consciência. Pronto. Como substâncias estimulantes, a gente pode citar algumas bastante comuns na nossa sociedade, a cafeína e a nicotina, substâncias lícitas. A cafeína, talvez a substância psicoativa mais utilizada no mundo. Também temos aqui entre os estimulantes algumas que despertam a atenção do ponto de vista de saúde pública, por serem muitas vezes alvo de abuso, como é o caso da metanfetamina e a cocaína e seus derivados, no caso o crack. Substâncias depressoras, alguns exemplos, substâncias, o Rivotril, que eu apresentei no slide anterior, é uma substância classificada como depressora. Morfina, heroína, são substâncias também classificadas como depressora, e uma bastante comum no nosso meio, são as bebidas alcoólicas, o álcool etílico. Tá? E entre as substâncias perturbadoras, que também são chamadas muitas vezes de alucinógenos, a gente tem agrupado aqui, nesse grupo está a cannabis. Bom, para falar um pouco a respeito de uso abusivo de substâncias e da relação dos seres humanos com essas substâncias, eu vou pegar dois exemplos, vou pegar exemplos presentes na cultura judaico-cristã, nos livros da mitologia judaico-cristã. Primeiro deles, o álcool. Aliás, a Bíblia judaico-cristã contém o primeiro relato de uma bebedeira na cultura ocidental, né? Logo no Gênesis, tem um trecho que fala do Noé, que ele começou a ser lavrador da terra e plantou a vinha. Né? Bebeu vinho, embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. Né? Essa daqui é a representação que o Michelangelo fez dessa passagem bíblica. Tá? O álcool ele é presente na cultura ocidental e, aliás, é uma das substâncias mais fáceis de serem obtidas de forma natural. Ela surge a partir da fermentação de açúcares presentes em muitos vegetais, e diversas culturas têm as suas formas de álcool. Tá? E uma outra substância, uma outra droga presente também nos livros da mitologia judaico-cristã, né, que é a Bíblia, a gente tem também a maconha, a cannabis. No entanto, ao longo do tempo, o termo que era usado para se falar cannabis, né, o Kadesh Boshmi, que era o termo que em hebraico significa cannabis, foi ao longo do tempo mudada a tradução e aparece nas Bíblias atuais com a expressão cálamo aromático. O cálamo aromático que aparece no Êxodo 30 é a cannabis, tá? O óleo da santa unção que Deus ensinou para Moisés, de acordo com a mitologia judaico-cristã, é um dos componentes do óleo da santa unção é a maconha. Bom, a relação dos seres humanos com o álcool, ao longo do tempo, né, desde a antiguidade e até mesmo antes de termos história escrita,
sociedades que não utilizam escrita têm as suas formas de obtenção de álcool a partir da fermentação dos açúcares produzidos por diferentes vegetais. No entanto, no início da Idade Média, aconteceu uma primeira mudança na nossa relação com o álcool, que foi o advento da destilação. Você já deve ter ouvido falar de bebidas fermentadas e bebidas destiladas. Bebidas fermentadas, elas têm, de modo geral, um teor alcoólico bastante menor do que das bebidas destiladas. A destilação é um processo em que permite se obter uma quantidade maior de álcool numa quantidade menor de líquido. Então, eu consigo consumir mais álcool bebendo menos quantidade de líquido. E nisso se conseguiu, a partir da destilação, ficou muito mais fácil se embriagar, né, bebendo-se menos, um volume menor de líquido, conseguia chegar a uma embriaguez. E uma segunda mudança que aconteceu na nossa relação com a bebida alcoólica, e não só com as bebidas alcoólicas, mas com diversas outras coisas que fazem parte da experiência humana no mundo, que foi a Revolução Industrial, que permitiu não só a produção de bebidas alcoólicas em grande quantidade, em larga escala, passamos a ficar independente de períodos sazonais para a obtenção do álcool, e além da produção em larga escala, a Revolução Industrial também gerou condições sociais que favorecem o uso o uso adaptativo. Bom, a Revolução Industrial, século XVI, XVII, final do século XVI, início do século XVII, e com o passar do tempo, esse uso disfuncional, esse uso que pode gerar problema, começou a gerar preocupação, porque muitas pessoas deixavam de ir a seus postos de trabalho em função dos efeitos adversos do álcool. Quem não teve ainda experiência de uma bebedeira e da ressaca no dia seguinte, certamente conhece pessoas que já passou por essa experiência. Tá? E no século XIX, principalmente nos Estados Unidos, começou um movimento chamado de temperança, que ah, tomando de empréstimo uma virtude aristotélica, né, que é a virtude da temperança, transformou essa, que na verdade não é uma abstinência, transformou essa virtude em abstinência, a pureza de não utilizar álcool. Tá? E no final do século XIX, início do século XX, nos Estados Unidos, começou uma grande campanha tentando criminalizar, mostrando que o dono de bar era um traidor da nação, afinal de contas estava envenenando os trabalhadores e diminuindo a capacidade produtiva da nação, isso nos Estados Unidos, até que no início do século XX, logo nas primeiras décadas do século XX, nos Estados Unidos aconteceu um plebiscito para se votar contra ou a favor a proibição da venda de bebidas alcoólicas. Tá? Foi feita uma campanha, né? Ajude-me a manter a criança pura, né? A pureza da criança a partir da não venda de bebidas alcoólicas. Por favor, vote contra a venda de licores, a venda de bebidas alcoólicas. Esse plebiscito, a, o, o voto contrário à venda de bebidas ganhou e acabou se criando o que ficou conhecido internacionalmente como lei seca, né? Essa lei seca começou em 1919, durou até 1932 ou 33, durou cerca de 10 anos, 10, 12 anos, e foi nos Estados Unidos proibido uma série de venda, produção, comércio, transporte, uma série de verbos associados ao álcool eram atividades criminosas e eram comuns durante a década de 20 do século passado, coisa de 100 anos atrás, cenas como essa. Hoje a gente vê algumas vezes aí nos telejornais
a queima de grandes quantidades de substâncias apreendidas, né, de maconha, de cocaína apreendida, a queima, nos 100 anos atrás, era bebida alcoólica que era jogada ralo abaixo. E policiais acabavam ganhando primeiras páginas de jornais, fazendo apreensão de bebidas alcoólicas, e como era uma atividade proibida e o comércio se mantinha, houve uma explosão de violência relacionada a esse comércio. A gente jamais conheceria um nome como o Al Capone, a gente não teria noção desse nome, de quem foi Al Capone, se não tivesse acontecido a Lei Seca. Cenas que hoje a gente observa com outras substâncias, né? Violência direcionada à venda, à comercialização de maconha, comercialização de cocaína, por 100 anos atrás era direcionado ao álcool. Tá? A lei seca, ela foi um desastre para a saúde pública e também para a economia estadunidense, né? Houve a proibição, mas a proibição não inibiu que se continuasse a produção clandestina, contrabando da substância. Esse contrabando, para se transportar uma quantidade de álcool de um lugar para o outro, precisava de vista grossa das autoridades, e com isso um aumento de corrupção de autoridades de segurança, explosão da criminalidade, né, o comércio, produção do álcool passou a ser dominado por organizações criminosas, com isso o enriquecimento das máfias, que, embora fosse uma substância proibida, existia demanda social, as pessoas queriam fazer o consumo do álcool, e houve enriquecimento das máfias. Como eu falei, a gente não saberia quem foi Al Capone se não tivesse acontecido a lei seca nos Estados Unidos, e também a lei seca gerou um descrédito nas autoridades. Afinal de contas, existia uma proibição, mas a substância estava presente em diversos locais, era bastante fácil, mesmo durante a lei seca, se obter o álcool para consumo. Tá? Como é hoje, é relativamente fácil obter substâncias que estão no campo da ilegalidade, é fácil se obter de forma não oficial. Bom, esse fracasso, esses prejuízos, tanto para a saúde pública quanto para a economia americana, gerou insatisfação da comunidade estadunidense, e assim como nós vemos hoje em dia, na atualidade, a gente vê as marchas da maconha na década de 20 do século passado, início da década de 30 do século passado, a gente via nos Estados Unidos as marchas da cerveja. Tá? E em 1933 foi abolida a lei seca, né? A proibição da substância do álcool terminou, e foi festejado em bares esse acontecimento. Agora a gente volta um pouquinho no tempo, deixamos de falar do álcool, vamos falar um pouco da cannabis, ou, como eu prefiro chamá-la, da maconha. Tá? Aqui, como eu falei, vocês já devem ter visto em outra aula, os seres humanos se relacionam com essa planta há muito tempo, e até o século XIX ela é utilizada principalmente como medicamento, tinha seu uso recreativo também, mas era principalmente como medicamento e como fonte de fibras para a produção de tecidos e de cordas. Tá? Uma propaganda de um jornal médico brasileiro do início do século XIX, né, os cigarros índios sendo vendidos em farmácia, tá? A folha de cannabis como um logotipo de drogarias estadunidenses do século XIX, início do século XX. E agora, falando não de maconha, mas de algo que também estava presente no início do século XX, continua presente até hoje, mas no início do século XX estava bastante presente, que é uma substância chamada morfina. Tá? A morfina foi o primeiro princípio ativo isolado de um composto vegetal. Né? Farmacopeias, farmacopeia grega, chinesa, romanas, contém o ópio. Né? O ópio, que é um preparado é uma seiva que sai da papoula, né? Um extrato bruto
da papoula, e desse extrato se extraiu, no início do século XIX, a morfina. Tá? E da morfina foi sintetizada pela Bayer uma outra substância que ganhou o nome de heroína. Heroína porque seria a heroína contra as dores, contra o sofrimento humano. No entanto, embora essa substância da morfina é usada até hoje, né, para tratamentos de dores intensas, tá? Embora ela seja bastante eficaz para o tratamento de dores, é uma substância, né, é um protótipo de dependência, né? A morfina e os seus derivados é uma substância que o uso repetido e doses, não preciso repetir muito, 5 vezes, 5 dias seguidos de uso de morfina, já vai me gerar um quadro de acomodação orgânica em que meu organismo, para não apresentar reações adversas, precisa de morfina, precisa da substância. Tá? E a presença da morfina na cultura, principalmente estadunidense e europeia, era bastante grande, e não só ela usada como medicamento, mas as pessoas que também desenvolviam uma relação de abuso com elas. Como eu falei, poucas ocasiões de uso num período curto de tempo já gera uma alteração orgânica em que o organismo precisa da substância para não ter sintomas de abstinência. E muitas pessoas acabavam se tornando dependentes, inicialmente fazendo um tratamento, e desse tratamento acabavam se tornando dependentes da morfina, e depois lançado no mercado hoje já somente no mercado clandestino a heroína, e que no início do século XX era o equivalente, em termos de preocupação social de dependências, era o equivalente hoje ao que a gente tem no Brasil direcionado ao crack, né? Era o protótipo de dependência. E aí, quando a gente fala de drogas narcóticas, a gente está falando de substâncias derivadas de opiáceos. Daí existia nos Estados Unidos uma grande preocupação com relação às dependências geradas pela morfina e pela heroína. Eu falo isso, coloquei aqui no meio a morfina para falar, porque ela foi utilizada numa conferência de 1925, conferência da Liga das Nações. Um médico brasileiro, doutor Pernambuco, ele apresentou a maconha, que tá uma conferência que ia discutir as questões do ópio, né, que o ópio é de onde se extrai a morfina, e a morfina gera um quadro de dependência bastante pronunciado, e esse médico brasileiro, ele, nessa reunião, nessa conferência internacional do ópio, ele fala que no Brasil a maconha é mais perigosa do que a morfina, do que o ópio, né? Tem pessoas no Brasil muitos viciados em haxixe, que, que é, no Brasil o uso do haxixe, né, que é um outro derivado da cannabis, o uso da maconha, era algo que gerava mais preocupação do que o ópio. E acabando nessa conferência, sendo maconha e ópio sendo considerados equivalentes. E começou essa equivalência de maconha e opiáceos, maconha e morfina, com a ajuda de um brasileiro. Tá? Essa ajuda acabou sendo divulgada, não só esse brasileiro, mas grupos religiosos e industriais dos Estados Unidos, durante a década de 20 do século passado, lei seca em vigor, começaram a fazer um processo de propaganda e popularização da marihuana, né? Os estadunidenses, os norte-americanos, eles não conheciam essa tal de marihuana, que é o nome que os latinos dão para maconha, tá? Que usada principalmente por negros na época, negros e latinos hispânicos. Se começa nos Estados Unidos um processo de propaganda apresentando para a sociedade branca norte-americana
os perigos da marihuana, a marihuana assassina da juventude. Esse filme aqui, isso aqui, esse Reefer Madness, é um documento pseudo, bem entre aspas, documentário que vocês encontram disponível no YouTube, né? Vocês encontram na internet, que mostra os perigos da maconha. Quem conhece um pouco de psicofarmacologia e de efeitos de substâncias psicoativas, vocês assistirem esse filme, vocês vão ver que o que é representado como efeito de maconha é muito mais próximo de efeito de substâncias estimulantes, substâncias com as quais o branco norte-americano tinha contato. A maconha era uma novidade. Os norte-americanos conheciam o hemp, né, como fonte de fibras, não como uma substância recreativa ou de abuso. Tá? Essa propaganda que começou na década de 20, ela se estendeu e na década de 30, mais precisamente em 1937, um camarada é um exagero, uma figura chamada Harry Haslinger, apresentou no Senado norte-americano esses argumentos que eu não vou ler para vocês, vocês leiam depois, são argumentos mentirosos. Aliás, vou ler, né? Esse daqui foi texto retirado da fala dele, do Haslinger, no Senado norte-americano, pedindo a proibição da maconha. Ele dizendo, sem informação científica alguma, isso aqui são coisas tiradas que hoje, tiradas da cabeça do camarada, do cidadão aqui, está dizendo que existiam mais de 100 mil fumantes de maconha nos Estados Unidos e aqui já um teor xenofóbico e racista, e a maioria são negros, hispânicos, filipinos e artistas. Sua música satânica, o jazz e o swing, resultam do uso da maconha. Maconha faz com que mulheres brancas busquem relações sexuais com negros, artistas e quaisquer outros. Tá? A maconha faz com que os negros pensarem que são tão bons quanto os homens brancos. Como vocês veem essa fala racista, xenofóbica, acabou fazendo sucesso e em 1937 foi instalada nos Estados Unidos, no Brasil já existia leis locais, né, no Rio de Janeiro, contra o pito de pango, mas nos Estados Unidos, que acabou depois se internacionalizando, em 1937 a primeira lei que se restringe o acesso à maconha, à cannabis. Tá? Contemporâneo a isso, um médico, Jelinek, Eric Jelinek, publicou um texto falando das fases da história de bebida e do alcoolismo, mostrando que o uso de álcool, né, o alcoolismo, ele seguia, tinha uma história, né, fases de uso, e que o ideal seria a abstinência. Esse médico ele se tornou um dos consultores dos iniciais dos Alcoólicos Anônimos. Isso daqui na década de 40 do século passado, início da década de 50, a Sociedade Norte-Americana de Psiquiatria lança a primeira versão do Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, o famoso DSM. A primeira edição dele, a primeira versão é de 1952, e depois, hoje a gente já está na quinta edição, e nessa edição de 52 se falava do uso abusivo de álcool, mas esse uso abusivo de álcool ele era secundário, ele estaria presente, a pessoa usaria excessivamente, teria problemas decorrentes do uso do álcool, mas o uso do álcool em si não seria o maior problema. O maior problema seria um transtorno psicológico ou de personalidade. Atualmente, hoje, felizmente, já está diminuindo essa perspectiva, mas até algum tempo atrás, o tratamento de dependência, muitas vezes, era um tratamento baseado simplesmente no uso da substância. A pessoa tinha que parar. O objetivo do tratamento é que a pessoa parasse de usar a substância e isso se desconsiderava outros motivadores para esse uso excessivo. Tá? E versões posteriores do DSM e também do CID-10, no CID, né, a Classificação Internacional de Doenças da OMS,
também classifica o uso abusivo de substâncias como uma patologia e inclui também a síndrome de abstinência, né? A síndrome de abstinência, que é um conjunto de sintomas físicos, tá? Hoje também se inclui alguns sintomas psíquicos, que são decorrentes da ausência da substância. A pessoa que usa a substância de forma contínua durante algum tempo, na hora que para de usar a substância, o organismo está acomodado à presença da substância e, na falta da substância, apresenta alguns sintomas que são os sintomas de abstinência. Tá? Bom, contemporaneamente à proibição da maconha nos Estados Unidos, a criação de manuais diagnósticos e a consideração de que o uso de substâncias poderia ser um quadro patológico, na década de 50 e década de 60, as, as drogas, as substâncias começaram a se tornar presentes no cotidiano das pessoas. Tá? A década de 50, após a Segunda Guerra Mundial, uma contestação, principalmente pelas pessoas mais jovens, contestando valores da sociedade industrial. Esse grupo mais jovem também enfatizando a vida comunitária e os direitos civis e pensando em apresentando novas maneiras de pensar o mundo, de sentir e de perceber esse mundo. Tá? Também o florescimento, crescimento, a apresentação de movimentos por direitos civis, que ficou depois conhecido movimento de contracultura, né? Contracultura estabelecida, os direitos civis. E nesse contexto, o uso de drogas, principalmente drogas do campo das perturbadoras, não estimulantes, não depressoras, mas drogas perturbadoras, com destaque para a maconha, né, que o escritor Allen Ginsberg, com o seu cartaz Pot is Fun, né, a maconha é divertida, e a droga era utilizada como substâncias psicoativas perturbadoras, maconha, mescalina, LSD, psilocibina, usadas como instrumento para alterar os estados de consciência, meio para contestar o pensamento industrial tecnocrático que estava se formando no pós-Segunda Guerra, e era também uma forma de oposição, de resistência à repressão existente no momento. Em termos legislativos, e aí globalizando, saindo só dos Estados Unidos e pegando questões mais globais, em 1961 aconteceu a Convenção Única de Drogas Narcóticas, na Organização das Nações Unidas, e nessa convenção se incluiu a cannabis no rol de drogas proscritas, de drogas que são proibidas, drogas com alto potencial de abuso e que não possuem utilidade médica reconhecida, coisa especificamente para a maconha, é algo a ser questionado. Dependência gerada associada ao uso de maconha é bastante questionável, e também os usos clínicos, os usos médicos na década de 60 já eram conhecidos. Em 71, aconteceu a Convenção de Substâncias Psicotrópicas, que manteve a cannabis como uma substância proscrita, uma substância da classificação mais restritiva, né, com substâncias com alto potencial de abuso e sem utilidade terapêutica conhecida, coisa que não é verdadeira, e também em 71 se acrescentou o grupo de outras substâncias que não estavam incluídas em 61, que são as substâncias, um grupo de substâncias perturbadoras que eram conhecidas e hoje também são chamadas de psicodélicas, entre elas o LSD, mescalina, a DMT presente na ayahuasca e outras. Tá? Esse processo que se iniciou em 71, né, a Convenção das Nações Unidas teve um peso bastante grande, e associado a essa Convenção das Nações Unidas também a política de guerra às drogas que se instalou nos Estados Unidos e que foi exportada para todo o mundo. Na década de 70, o movimento hippie, os movimentos por direitos civis têm um declínio,
os Estados Unidos inicia a guerra às drogas e esse tipo de política é expandido para outros países do Ocidente e também do Oriente, acontece o florescimento, né, a expansão do narco-business, né, do narco-negócio e da cocaína. Né? A cocaína é uma substância natural presente nas folhas de coca, que foi purificada no final do século, meados do século XIX, foi purificada a cocaína. Ela foi até utilizada como recurso medicamentoso durante algum tempo, mas caiu em desuso e não era alvo de abuso até a década de 70. E na década de 70 se volta a falar de cocaína e existe uma expansão da comercialização dela e ela se torna o carro-chefe do narcotráfico nas Américas. Tá? Cria-se um clima, enquanto na década de 60 se valorizava questões mais comunitárias, na década de 70 são valorizadas questões relacionadas à competitividade, e essa competitividade relacionadas ao individualismo, e quando o indivíduo fica sozinho, tanto as suas dores quanto os seus prazeres ficam restritos a si. Tá? E quando existe essa restrição, as pessoas tendem a buscar algum tipo de alternativa para a solidão, sofrimento e vazio, e muitas pessoas encontram como alternativa para lidar com esses sentimentos desagradáveis as substâncias psicoativas. Tá? Década de 80, talvez a boa parte de nós que estão, vocês, eu, crescemos nessa cultura. Na década de 80, a gente tem a expansão de campanhas do Diga Não às Drogas, né? Apenas Diga Não às Drogas. Isso é uma campanha norte-americana que se estendeu para o mundo todo. E aqui a gente pega, nesse quadro, eu demonstro o tal do desprezo pelo conhecimento científico. Na década de 80, a gente tem no Brasil, peguei aqui dois exemplos, um exemplo do Drogas, Subsídios para uma Discussão, da professora Jandira Manzuri e do professor Elisaldo Carlini, Carlini, um dos idealizadores desse curso. Ah, era um texto disponível, aliás, é um texto que, se vocês tiverem a chance de encontrar em sebos, eu recomendo, né? Drogas, Subsídios para uma Discussão. Era um texto disponível na década de 80, mas era muito mais comum você encontrar numa biblioteca de uma escola pública ou numa biblioteca pública um livro não do Carlini, da Mazur, mas um livro do Ferrarini, né? Que é um ex-policial que escreveu talvez alguma das coisas mais toscas que existem em língua portuguesa direcionada às drogas, o que hoje a gente chama considera fake news, era boa parte dos textos que falavam a respeito de tóxicos e alcoolismo, né? E esse tipo de divulgação foi muito mais prevalente do que divulgação de conhecimentos científicos, como consta do Carlini e Mazur. Bom, esse daqui é um trabalho que foi publicado em 2020 por autores espanhóis, falando da utilidade, da funcionalidade política de uma ciência proibicionista e pega como exemplo o caso da maconha e dos psicodélicos, LSD, mescalina, DMT e outros. E esses autores eles vão dizer que essa proibição, né, essa ciência proibicionista, ela começou a partir de uma cruzada moralista, né, de caráter xenofóbico e racista, né, como podemos ver alguns slides antes, né, na fala do Heslinger, e também a proibição, né, movimentos legislativos para proibir determinadas substâncias baseadas em mentiras, né? Por exemplo, de que a maconha produzia mais dependência do que a heroína, do que a morfina. Uma mentira que acabou sendo o subsídio para a criação de leis restritivas. Tá?
No século XX, se criou o que esses autores chamam de proibicionismo científico, e esse proibicionismo científico ele se deu com base num viés de apoio financeiro à pesquisa. Tá? Se gerou muito mais evidências de que substâncias psicoativas fazem mal do que evidências de que substâncias psicoativas podem ser potencialmente saudáveis ou utilizadas clinicamente. Se um pesquisador na década de 60, 70 ah, propusesse um projeto de pesquisa que buscasse verificar como o uso de maconha está associado ao fracasso escolar, tinha grande chance de obter recursos para realizar a pesquisa, mas se eu tivesse a intenção de fazer uma pesquisa básica para verificar qual o modo de ação da maconha e de outros psicodélicos, ou eventualmente verificar efeitos clínicos, efeitos terapêuticos dos psicodélicos, né? Esse pesquisador tinha muito mais dificuldade de obter recursos. Tá? Surge, com esse movimento de proibição da cannabis e dos psicodélicos, o chamado especialista antidrogas, né? Não é um especialista em drogas, é um especialista antidrogas, geralmente pessoas vindas do campo da segurança pública, né, não do campo da saúde, embora entre os especialistas antidrogas, ainda hoje a gente localiza profissionais de saúde, tá? E, ao final, esses autores falam da tal funcionalidade dessa ciência proibicionista. Para que serve se criar a ideia de que drogas são perigosas? A ideia de que drogas são perigosas tem a função de criar um bode expiatório para desviar a atenção de desigualdade social. Vamos dar atenção para os problemas das drogas e esquecer que existe uma distribuição de renda, que existe acúmulo de capital por pequenos grupos e trabalho escravo ou semelhante à escravidão direcionado para muitas pessoas. Bom, esse autor ele fala desse bode expiatório, né, da funcionalidade da proibição como um bode expiatório para a desigualdade social, e a gente tem registros, tem documentação demonstrando isso. Tá? É muito bem documentado que a proibição, a política de guerra às drogas implantada pelo Nixon, né, pelo Richard Nixon, ex-presidente norte-americano, era uma era direcionado não com a preocupação tanto de saúde pública, né, de evitar que as pessoas tivessem contatos com substâncias perigosas, mas sim uma forma de controle social, principalmente sobre a população não branca. Aqui nessa manchete de jornal, citando que a guerra às drogas é, na verdade, guerra contra os negros, mas não só guerra contra os negros, mas guerra contra a comunidade não branca norte-americana. Tá? E esse texto aqui, agora não vou lembrar de onde eu tirei essa manchete, mas ela é de 2016, falando que a guerra às drogas é uma forma de manutenção de hierarquia social. Tá? E aqui a gente tem nesse gráfico prisões, taxa de prisões por posse de maconha de acordo com a etnia. Tá? Essas barras escuras, usuários negros que são presos, as barras rosadas, usuários brancos que são presos. Tá? Vocês notam que mesmo, e aqui entra em consideração alguns estados que já são, no século XXI, né? Em que alguns estados a maconha já é legalizada, mesmo assim, a gente observa ao longo do tempo, né, aqui uma corrente de 10 anos, que a proporção de pessoas negras que são presas por posse de maconha é pelo menos 100% maior, pelo menos 150% maior do que a de pessoas brancas, né, mostrando aí isso aí se repete no Brasil, né? A gente tem que pegar a população carcerária brasileira, uma parte considerável é de pessoas não brancas. Bom, esse daqui é um trabalho que foi publicado em 2010, em que um pesquisador britânico perguntou para especialistas em toxicologia e no tratamento de dependência química
quais são os riscos associados a diferentes substâncias. Deu uma lista de substâncias para esses especialistas pontuarem quais são os riscos associados tanto ao indivíduo que usa a substância quanto para terceiros. Era uma escala que varia de 0 a 100. Quanto mais alta a pontuação, quanto mais próximo de 100, maior a quantidade de danos associados ao uso de diferentes substâncias. E, para surpresa, mas não tão surpresa de muita gente, a substância que mais apresentou riscos associados ao uso, tanto para o indivíduo quanto para terceiros, foram as bebidas alcoólicas. Tá? Bebidas alcoólicas. Aqui em vermelho a gente observa riscos a terceiros, em azul, riscos ao indivíduo que utiliza a substância. Tá? Enquanto a gente pega a heroína, eu já citei que é uma substância bastante viciante, cocaína e crack, fica na casa dos 55, 54 pontos, o álcool obteve 72 pontos, numa escala de 0 a 100. Quando a gente vem para a maconha, numa escala de 0 a 100, ela atinge 20 pontos. E quando a gente vai para substâncias psicodélicas, um psicodélico não clássico, que é o MDMA, que atualmente é ilícito, mas que tem pesquisas mostrando o potencial terapêutico dessa substância, principalmente para transtorno de estresse pós-traumático, não chega a 10 pontos numa escala de 0 a 100, mostrando poucos riscos associados, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. E esse conhecimento de que a maconha não tinha tanto, não tinha e não tem tantos riscos associados, era algo já conhecido antes mesmo da proibição em 61. Nesse quadrinho aqui que está pequenininho, né, o problema da maconha na cidade dos Estados Unidos, na cidade de Nova York, né, problemas sociais, um estudo sociológico, médico, fisiológico e farmacológico, uma coletânea de estudos, né, sobre a maconha, isso aqui é da década de 50, um estudo encomendado pelo, então, prefeito da cidade de Nova York, e nesse estudo, né, e em outros que vieram depois, o canadense, tá? Isso já na década de 50 e década de 60, quando se proibiu a maconha e colocou a maconha como uma substância de alto potencial de abuso e sem utilidade terapêutica. Já sabia que a prática de fumar maconha não leva à dependência, no sentido médico da palavra, né, não causa uma síndrome de abstinência como gerada pelo álcool ou gerada pela morfina. O uso de maconha não leva ao uso de drogas mais pesadas, como morfina, cocaína ou heroína. A maconha não é um fator determinante para a prática de crimes. A maconha não é comum, não é uma prática comum entre crianças em idade escolar, um argumento que foi utilizado para a proibição. E a delinquência juvenil também não está associada à prática de uso de maconha. Né? Ah, crimes graves, delinquência, são outros fatores, mas não o uso da maconha que está determinando. E mesmo substâncias psicodélicas, peguei aqui um exemplo do LSD, né, sendo usado para o tratamento de alcoolismo. Isso daqui é uma meta-análise que mostra, que pegou somente estudos anteriores à proibição, à internacionalização da proibição, e que mostra grupos tratados com LSD e grupos tratados com placebo. E a comparação. Todos os estudos que foram incluídos nesse trabalho aqui, o LSD foi favorável. Né? O uso do LSD para tratamento de alcoolismo mostrou a pessoa que tinha sido tratada com os grupos tratados com LSD tinha 2 vezes mais chance de estarem abstinente ao final do estudo do que os grupos que foram tratados com placebo. Falando um pouco agora das pessoas que utilizam substâncias psicoativas, não é um fenômeno novo, né? Qualquer ponto da história, inclusive da pré-história, a gente observa indícios de que os seres humanos usavam drogas. As pessoas que usam drogas usam por funções práticas, elas são estimulantes para o trabalho, tá? É só ver a quantidade de café que é consumido em diferentes locais com esse propósito. Uso medicinal, a gente falou do Rivotril no começo da aula,
é uma substância bastante utilizada para uso medicinal, facilitador de relações sociais, né? Veja experimenta, quem já teve a chance de ir numa festa com álcool e uma festa sem álcool, nota a diferença. Também pode ser são usadas para deleite sensorial e estético, ouvir uma música, ver um desenho animado, e até mesmo para transcendência, espiritualidade, contato com o divino, como, por exemplo, o uso de ayahuasca. Tá? E usuários de drogas são encontrados em muitos lugares. Qualquer ocupação e profissão tem pessoas que utilizam drogas, qualquer classe social, é claro que se modifica a droga dependendo da classe social, e em quase toda a faixa etária a gente também observa usuários de drogas, né? E quando a gente pega a grande preocupação com a juventude não é tão usuária assim comparado à terceira idade. A terceira idade usa muito mais substâncias do que jovens. Com relação ao espectro de uso, né, de onde a onde vai esse uso? Eu falei para vocês no início que pode existir um uso que é positivo. A pessoa utiliza a substância psicoativa e esse uso ele está associado a efeitos positivos na saúde, em aspectos sociais e aspectos espirituais. Aqui, como exemplo, o uso de medicamentos psicotrópicos, o café para melhorar o estado de alerta durante o trabalho, uso sacramental de ayahuasca, de alguns cogumelos e de um cacto chamado peyote. Tá? As pessoas fazem uso da substância e esse uso sob determinadas condições, tem efeitos benéficos na vida da pessoa. Tem um uso que não é um uso constante, nem buscando necessariamente um efeito benéfico, positivo sobre a saúde, mas uso recreativo social, no qual as pessoas usam a substância sem que tenha esse uso gere efeitos consideráveis sobre sua saúde ou suas relações sociais. É o chamado bebedor social. Bebe, consome bebida alcoólica, mas esse consumo de bebida alcoólica não tem impacto nem nas suas relações familiares, profissionais, nem na sua saúde. Eu posso ter um padrão de uso que não necessariamente seja um uso constante, mas um uso que pode gerar consequências negativas tanto para quem está utilizando quanto para terceiros. Um exemplo é, mesmo que eu não seja um beberrão com Tomás, eu posso ter um evento de bebedeira, inventar de beber e sair dirigindo ou operando uma máquina e acabar sofrendo um acidente ou causando um acidente em função disso. Posso não ser um bebedor constante, mas posso fazer o que é chamado de uso em binge, né? Numa única ocasião de uso, e beber uma quantidade tanta que me gere algum prejuízo físico. Tá? Período de faculdade é bastante comum em festas universitárias. Volta e meia a gente vê notícias de festas universitárias em que alguém passa muito mal ou eventualmente vai até a óbito em função, por exemplo, de uso impinge de álcool. Tá? E eu posso ter um padrão de uso também em que o uso se torna habitual e compulsivo, né? Se torna uma compulsão à busca e à utilização da substância, mesmo quando a pessoa percebe que essa substância, o uso dela está gerando efeitos negativos na sua saúde ou nas suas relações sociais. Esses usos, né, o uso que se torna habitual e o uso que pode gerar consequências negativas, esses merecem atenção do campo da saúde. Esse uso que se torna habitual e compulsivo, um outro nome que ele recebe é dependência, e esse uso que pode gerar consequências negativas para a pessoa ou para terceiros é o uso abusivo. Tá? Nem todo uso de droga é problemático em si. O uso mal adaptativo, né, o uso problemático, ele vai acontecer em cerca de 15% das pessoas que experimentam uma determinada droga, com diferenças para tem drogas que essa proporção é maior, tem drogas que essa proporção é menor, mas na média geral, cerca de 11 a 15% das pessoas desenvolvem um padrão mal adaptativo. O uso funcional, o uso recreativo, o uso positivo da substância é a norma estatística. A norma estatística é aquilo que é mais prevalente mais prevalentemente observado. Tá? Esse daqui é um gráfico baseado nos dados da UNODC, né, o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes, que anualmente publica o World Drug Report. Tá? Aqui dados de 2010 até 2020. Na linha aqui a gente tem a porcentagem de 0 a 6%. Nessa linha superior, as pessoas que no ano relataram usar uma substância ilícita, né, que não está em consideração álcool, tabaco e medicamentos psicotrópicos, né, somente substâncias ilícitas.
E aí a gente tem, ao longo desses 10 anos, coisa de 5 a 6% de uso. 5 a 6% da população mundial faz uso de substâncias ilícitas. Agora, nessa linha de baixo, a gente tem as pessoas que apresentam indicativos, além de fazerem uso, apresentam indicativos de que poderiam ser diagnosticadas como dependentes, como pessoas com um transtorno por uso de substância. Tá? Enquanto cerca de 6% da população mundial utiliza substâncias psicoativas, não chega a 2% da população as pessoas que desenvolvem dependência. Ou seja, a proporção de pessoas que desenvolvem dependência, mesmo de substâncias ilícitas, é uma proporção bastante pequena comparado ao número de pessoas que utilizam as substâncias. Tá? A dependência química, que é um nome que se popularizou para o uso excessivo, uso compulsivo de substâncias, tá? É considerado um transtorno comportamental crônico que tem como característica a compulsão para buscar e usar uma determinada substância, a perda de controle para limitar o uso, a pessoa não consegue limitar a quantidade ou o tempo que vai ficar usando a substância, e quando a droga não está disponível, ela apresenta um estado emocional negativo. E existe a hipótese de que essa dependência seria uma doença do cérebro. Notem que é uma hipótese, né, não é uma conclusão, mas uma hipótese de que o uso recorrente de determinadas substâncias produziriam alterações anatômicas ou alterações funcionais que, com o passar do tempo da repetição do uso, aquele uso que, num primeiro momento, era voluntário, a pessoa deliberava, a pessoa escolhia usar ou não usar a droga, ela passa a ter o uso compulsivo. Atualmente, o campo da psiquiatria, tá, considera como diagnóstico para dependência. O diagnóstico é transtorno por uso de substâncias, que envolve uma série de 11 sintomas, que eu não vou entrar neles aqui isoladamente, mas que abordam o baixo controle da capacidade de uso, né? Tanto de controlar a quantidade que usa ou o tempo que usa, problemas sociais relacionados a esse uso, o uso da substância acaba gerando problemas em casa, no trabalho ou na escola, a presença de uso de risco, a pessoa usar a substância em situações que podem colocar ela em risco, e os chamados indicadores farmacológicos, que é a presença de tolerância, né, a pessoa precisar usar uma quantidade maior da substância para obter os mesmos efeitos, e também a abstinência, que é a presença de sintomas físicos, sintomas desagradáveis, na ausência da retirada abrupta da substância. Falei que nem todas as substâncias têm o mesmo padrão de dependência, né? Cerca de 15% das pessoas desenvolvem dependência, das pessoas que experimentam, desenvolvem dependência, e tem algumas substâncias que são mais, entre aspas, viciantes do que outros. Tá? O tabaco, de cada 3 pessoas que experimentam, uma se torna dependente, se torna tabagista. A heroína, de cada 5 pessoas que experimentam, uma se torna dependente da heroína. A cocaína, de cada 6 pessoas que experimentam, uma vai se tornar dependente. O álcool, de cada 7 pessoas, uma se torna dependente. Pegar aqui a maconha, de cada 10 pessoas que experimentam, uma se torna dependente. Tá? E quando a gente vai para o campo de psicodélicos, de cada 20 pessoas, uma se torna dependente. A dependência, ela não depende, não é só da substância, né? Se fosse só a substância de todas as pessoas que experimentam, todas se tornariam dependentes, né? O que parece tá favorecendo a dependência é a inter-relação entre fatores da substância, né? Características farmacológicas, bioquímicas da substância, mas também características do indivíduo que está usando a substância, idade, sexo, estado emocional, conhecimento que tem a respeito da substância, a intenção que ele tem no uso da substância, e também as características socioeconômicas e culturais na qual essa pessoa está inserida. Todos esses fatores se interrelacionam e
podem favorecer o uso mal adaptativo. Não vou. Essa questão, né, hoje a gente vê o uso de substâncias como um problema biopsicossocial, tá? Fatores biológicos, como uma predisposição genética e uma sensibilidade maior aos efeitos do álcool, principalmente aos efeitos chamados de reforçadores, estariam favorecendo esse uso abusivo, mas também não só questão biológica, mas também questões psicológicas, como presença de pensamentos negativos, crenças disfuncionais, estariam relacionadas ao favorecendo esse uso disfuncional e questões sociais, situações estressantes, uma cultura, um ambiente que promove o uso da bebida ou que promove a competitividade, com cultura individualista que incentiva a culpa ou pelo fracasso pessoal, isso favorece o comportamento de usar o álcool e também de, eventualmente, desenvolver uma relação conflituosa com a substância. Tá? Das pessoas que desenvolvem uma relação conflituosa com a substância, a gente tem diferentes formas de lidar com ela ao longo do tempo, o modelo moral, em que a pessoa por carecer de autocontrole, por não ser capaz de se controlar, ela, por fraqueza de caráter, ela cede ao uso e acaba se tornando, fazendo uso independente dos efeitos que ele produz. E isso, esse tipo de abordagem de que é uma pessoa que tem fraqueza de caráter, isso contribui para o estigma do usuário. Um modelo baseado na doença, né, em que o uso de drogas é uma forma de dependência ou transtorno por uso de substâncias, que estaria associado a mudanças neurobiológicas associadas ao uso da substância, como eu falei, o uso acabaria gerando acomodações em que o uso voluntário passa a ser compulsivo. Esse modelo baseado na doença, já que o uso acaba tirando da voluntariedade, levando ao compulsivo, a abstinência é o desfecho esperado, né? As pessoas tratamento do uso de substância é a pessoa parar de usar a substância, e esse modo de abordar também contribui para o estigma do usuário. Esses modelos são ainda bastante presentes, mas uma forma mais atual, humana e ética de tratar dependentes de drogas é um modelo baseado na promoção de saúde e na redução de danos. Esse modelo enfatiza a valorização da autonomia e dos direitos da pessoa, né? A pessoa tem autonomia e tem seus direitos de fazer com o seu corpo o que bem entender, desde que não prejudique outros. Esse modelo ele não é incompatível com a abstinência. Quando se fala de redução de danos, é bastante comum se falar que redução de danos é um estímulo ao uso de drogas. Isso não é verdade. A redução de danos, como o próprio nome diz, indica, é a redução de problemas associados ao uso e, eventualmente, os problemas associados ao uso podem ser tantos em que a abstinência seja necessária. Tá? Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que consuma bebida alcoólica e que teve um diagnóstico de cirrose. A abstinência, para reduzir danos, a abstinência vai ser o objetivo de fato. Tá? E é uma abordagem integrada não só no uso da substância, mas também de comorbidades presentes. Né? Muitas vezes, o uso de uma substância ele é decorrente, ele é fortemente associado a uma comorbidade, por exemplo, ansiedade e alcoolismo. Existem muitas pessoas que, para fazer o manejo dos seus sintomas de ansiedade, acabam fazendo o uso de álcool e o álcool acaba se tornando um problema. Tá? E não considera somente o fator droga, não considera somente a biologia como elemento-chave, mas também fatores biopsicossociais relacionados a esse uso. Falando de tratamento, intoxicação aguda, né? Uma pessoa que bebeu demais e teve um coma alcoólico, tá? Essa intoxicação aguda são tratadas em serviços de emergência e os recursos, claro que dentro de uma margem de uma margem de tolerância, os recursos são relativamente eficazes. Uma pessoa com intoxicação, essa intoxicação aguda, ela pode ser revertida, pode ser controlada de forma eficaz. No entanto, essa outra forma de tratamento, que é a desintoxicação, né, que é a pessoa mudar sua relação com a droga ao longo do tempo, ela exige
motivação para um tratamento de média e de longa duração, preferencialmente esse tratamento feito de forma ambulatorial. No entanto, é muito comum ainda os processos de internação. Esses processos de internação, eles não são recomendados para a maior parte das pessoas que têm dependência, tá? Sendo indicado principalmente para pessoas que têm sintomas de abstinência e sintomas de abstinência que precisam de cuidados médicos. Quando eu falo de sintomas de abstinência que precisam de cuidados médicos, estou falando principalmente de abstinência a substâncias depressoras, tá? E muitas vezes a internação é usada como uma forma de desintoxicação social. A pessoa sai do seu ambiente de convívio, das seus problemas sociais que ela está vivenciando e durante algum tempo fica seguindo uma rotina diferenciada e teoricamente quando sai estaria mais integrada, o que não necessariamente acontece, tá? Como eu falei, o ideal seria um segmento ambulatorial, né? A pessoa ser tratada sem ser retirada do seu convívio familiar social e nesse segmento ambulatorial vai se vislumbrar mudanças comportamentais, né, principalmente relacionada à frequência e quantidade de substância ingerida, e também preocupação com as comorbidades, com outros sintomas associados ao uso da substância. Com relação às intervenções farmacológicas, a gente não tem, né, muitos medicamentos, muitas drogas usadas para tratar outras drogas. Aqui uma lista do FDA, que é o equivalente à Anvisa norte-americana, alguns medicamentos disponíveis para tratamento de dependência de tabaco, de álcool, de opioides, mas alguns quadros, por exemplo, cocaína não tem medicamento conhecido, benzodiazepínicos tem, maconha não tem, e outros chamados comportamentos aditivos, né, jogo, pornografia, compra, também não se conhece medicamentos para isso. Quando se fala de medicamentos para dependentes, para pessoas que estão com problemas no uso de substância, a maior parte desses medicamentos eles são direcionadas ao tratamento de comorbidades psiquiátricas, depressão, ansiedade, e também para outras condições médicas associadas, problemas clínicos, hepáticos, cardiovasculares e outros. Falando da maconha no tratamento das dependências, esse daqui é um texto de 2006, de uma Pharmacological Reviews, o sistema endocannabinoide como um alvo-chave, um alvo emergente da farmacoterapia. Tá? Esse texto aqui é um texto que eu recomendo, tiverem a chance, busquem para questões de terapia canábica, é bastante interessante. E entre os quadros de saúde que podem ser alvo do tratamento com canabinoides, as dependências, né, as adições e os transtornos associados ao uso de álcool. Não é uma novidade o uso de maconha para o tratamento de dependência. Esse daqui é um texto publicado na revista Lancet no final do século XIX, 1889, uso do hemp, né, do cânhamo indiano no tratamento do uso crônico de hidrato de clororal e do ópio, né? Já no século XIX se colocava o uso de maconha como uma forma de tratar a dependência de substâncias mais danosas organicamente, tá? No Brasil, a gente tem aqui um trabalho coordenado pelo professor Dartil da Silveira, o coordenador, fundador do PROAD, né, que em 1999 publicou um trabalho mostrando o efeito terapêutico da cannabis, do uso de maconha, por usuários de crack no Brasil. Maconha não era prescrita para os pacientes, mas os pacientes dependentes de crack, eles falavam que se sentiam menos fissura quando usavam maconha, e esse uso de maconha ele simplesmente não foi estigmatizado, não foi proibido, né? Os médicos falaram, se a maconha tira a sua fissura, poxa, faz o que é melhor para você. E o que se observou é que cerca de 70% dos pacientes em que se adotou essa conduta de não se recriminar o uso da maconha, 70% abandonou o crack, e desses 70% que abandonou o crack, depois de um ano, uma boa parte também tinha parado de usar maconha.
Tá? Um texto um pouco mais recente, isso aqui foi feito em São Paulo, um texto um pouco mais recente, a maconha como estratégia contra a fissura de crack no estado do Pernambuco, isso daqui é de 2020, se eu não me engano, tá? E um trabalho um pouco mais recente, 2023, do João Fernandes, Renato Fileve e Tiago Fidalgo, os canabinoides sendo usados para o uso, para o tratamento de uso tratamento de uso dos transtornos por uso de substância e apresentando as evidências de que tanto canabinoides isolados quanto a maconha in natura pode ser favorável no uso de diversas quadros de dependência. Tá? Bom, e como a maconha funciona no tratamento das dependências? Aqui eu não estou falando, esse trabalho aqui não trata da maconha em si, mas trata de substâncias psicodélicas, tá? E a gente pode, da mesma forma que a dependência leva em consideração fatores relacionados à droga, à pessoa e ao contexto social em que essa pessoa usa, eu posso ter questões relacionadas ao efeito da substância sobre o cérebro. Os endocannabinoides estão presentes no nosso sistema nervoso, e tem muitos receptores de endocannabinoides no nosso sistema nervoso, a ativação desses receptores canabinoides pode ajudar na modular sistemas que estão relacionados à dependência, mas além de efeitos sobre os neurônios, também produz efeitos sobre os estados mentais, tá? Não só substâncias psicodélicas clássicas, mas também a maconha e canabinoides isolados produzem estados alterados de consciência que podem favorecer mudanças de personalidade, mudanças de crenças e valores, e com o passar do tempo, essas mudanças favorecer um aumento de motivação, aumentar a noção de autoeficácia, diminuir a fissura e, com isso, reduzir o uso de substância ao final. Uma série de intervenções não farmacológicas, terapia de grupo, terapia individual, motivacional, terapias que não utilizam substâncias, né? Que, aliás, são as mais comuns no campo do tratamento das dependências, tem diversas aqui, e que vou dar destaque para vocês de estratégias que se direcionam à promoção de saúde e à atenção no uso indevido de drogas. Quando se lida com pessoas que são dependentes, o ideal é que se tenha uma postura não julgadora em relação ao uso da substância, né? Usar substância não é certo, não é errado, é um comportamento humano que pode fazer bem ou pode fazer mal, e se a pessoa foi buscar ajuda porque está atrapalhando a vida, e ter uma postura não julgadora vai ser algo que vai aumentar a empatia entre o terapeuta e o participante, a pessoa. Uma abordagem não estigmatizante, não patologizante do uso de drogas. O uso de drogas não é necessariamente algo doentio ou uma falta de caráter. A aliança terapêutica é um fator importante no resultado do processo terapêutico, né? E essas abordagens anteriores, não julgadora e não patologizante, é algo que aumenta a aliança terapêutica. Os resultados positivos de um tratamento está muito mais associado às qualidades pessoais dos terapeutas do que à escola terapêutica em si, né? Uma flexibilidade, honestidade, cordialidade e respeito na relação com o participante, com o paciente, são características, fatores que favorecem um resultado positivo. Empoderamento e compaixão são aspectos cruciais na relação terapêutica, né? Compaixão com o sofrimento do outro e fornecer instrumental que a pessoa possa utilizar na sua relação, ter uma perspectiva biopsicossocial do uso de drogas, e o plano de tratamento é ajustado às circunstâncias de cada paciente, um plano terapêutico individualizado quando se fala em dependência de drogas. Não existe um tratamento de droga para dependência que seja útil para todo mundo. Cada pessoa vai ter tratamentos ajustados às suas próprias características. Tá? E, para fechar aqui a nossa conversa, uma frase do Carl Hart numa entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo alguns anos atrás, que é preciso ensinar as pessoas
a utilizar as drogas. As pessoas usam drogas, algumas delas têm problemas decorrentes desse uso, mas se as pessoas forem devidamente informadas a respeito das drogas e de questões relacionadas a ela, esse uso pode ser mais saudável e menos problemático. As pessoas precisam conhecer quais são os efeitos das substâncias, nem toda substância tem o mesmo efeito. Uma maconha tem efeito diferente de um LSD, que tem efeito diferente de cocaína, que tem efeito diferente de álcool. Tá? Dosagens, tem dosagens que vão causar efeitos desejados, tem dosagens que vão causar efeitos adversos e alguns deles até de riscos de vida. Tá? As vias de administração, né, por onde essa droga vai ser colocada no corpo, que vai modificar também o efeito da substância. É só pegar o exemplo da maconha mesmo, o efeito dela fumada é 1 e a duração do efeito é X. Quando eu faço essa via de administração oral, como aí um Space Cake, um brisadeiro, a duração do efeito, ela vai demorar para começar o efeito e vai durar muito mais, tá? O intervalo entre doses, né, a frequência de uso, tem mesmo drogas, substâncias bastante viciantes do ponto de vista orgânico, como é o caso da heroína ou da morfina, se forem utilizadas com intervalos adequados, o corpo não vai se tornar dependente dessas substâncias, tá? E também interação entre substâncias, por exemplo, o uso de álcool com drogas. Bom, para informação, eu recomendo esses sites aqui. Tem no YouTube esses 3 URD com Logan, justificando, com o Gabriel Pedroso. Esses 2 canais são de estudiosos brasileiros. Esse canal, o Drugs Lab Brasil, que tem informações interessantes também sobre substâncias, mas é uma tradução de um canal holandês. Recomendo também que busquem na internet aí as cartilhas e os panfletos produzidos pelo grupo Edley, que é um grupo de redução de danos de São Paulo. E quando a gente fala em ensinar as pessoas a usarem drogas, é baseado num princípio da psicoeducação que diz que quando a pessoa tem uma posição bem informada, né, quando a pessoa tem informação a respeito da sua patologia, dos seus estilos de vida, ela é capaz de desenvolver melhor o seu autocuidado e otimizar o tratamento profissional, tratamento farmacêutico, psicoterápico e o tratamento psicossocial. Eu vou pular isso daqui e vou terminar essa nossa aula agradecendo a atenção de vocês, lembrando dessas 2 grandes figuras, que é o professor Carlini e o padre Ticão, idealizadores desse curso. Agradeço a atenção de todas e todos e tenho aí meus contatos e muito obrigado. Até uma próxima.